Câmara dos Deputados já aprovou um novo indexador para a dívida de estados e municípios com a União. Se o Senado aprovar o que ficou decidido aqui, o índice de correção, que era o IGPDI, mais juros de 6% ou 7,5%, vai passar para IPCA mais 4% ou taxa Selic, 4% ou taxa Selic, o que for menor. O objetivo é diminuir o saldo devedor. Há muito tempo que governadores e prefeitos reclamam que é impossível administrar e pagar as dívidas. Hoje, elas já acumulam 460 bilhões. Para a gente ter uma ideia, o PIB brasileiro é de 4,14 trilhões de reais. Os críticos à proposta argumentam que ela abre um rombo nas finanças públicas, que nos últimos meses já não andam em seu melhor momento. E ainda há a acusação de que a cidade de São Paulo, administrada por um petista, teria sido a mais beneficiada, porque lá atrás, quando houve a última renegociação, foi a que menos cedeu. Há ainda a questão de a renegociação ter sido retroativa, o que beneficiaria quem não cumpre os acordos. Bem, esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e para discutir esse assunto nós convidamos o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, e doutor Ubiali, do PSB de São Paulo. Deputado Júlio César, esse acordo é ruim para a União? Não, esse acordo foi muito bom para os estados beneficiários, principalmente aqueles que tiveram privilégio, inclusive na concessão do crédito. Se São Paulo é o que mais deve, São Paulo, a capital deve 54 bi, vai cair para 30. Porque foi concedido também muito empréstimo. Então, eu quero fazer uma retrospectiva desses empréstimos em 97, quando foram negociados. O estoque era 100 bilhões. 100 bilhões. A União deu um desconto de 10, ficou 90 e renegociaram. Para todo mundo? A soma de todo mundo, de todos. E os estados já pagaram mais de 200 bilhões e estão devendo mais de 460, como você bem falou. Então, isso é uma coisa, uma bola de neve. Por quê? Porque na negociação botaram o IGPDI mais 6, mais 7,5%, e algumas situações, por exemplo, a capital de São Paulo, mais 9. O IGPDI mais 6, ele deu, neste período de 97 a 2012, uma correção de 800 e tantos por cento. O IPCA mais 4 de 394, menos da metade. Imagina o tamanho da diferença entre a correção. IPCA é um índice de correção monetária e mais juros de 4. Mesmo assim, é menos da metade do IPCA mais 6. IGPDI mais 6. Voltando aqui ao caso das concessões. Como foi negociado? Só retroage a redação que deram os que têm IGPDI mais 9. Para quê? O único beneficiário é a capital de São Paulo e poucos municípios. A capital de São Paulo deve 80% do débito dos municípios do Brasil. São quase 180, a capital deve. Quanto foi o desconto? 24 bilhões de reais. Aí você me pergunta, e o Nordeste? O Nordeste deve menos do que o desconto que deram para São Paulo. Hoje o débito do Nordeste é 23 bilhões. O desconto que deram para São Paulo é 24 bilhões. É 24 bilhões, então bem maior. O Nordeste só deve 5,67 e o Centro-Oeste 5,20. Então, eu às vezes gosto de comparar. E o pessoal, quando fala em Nordeste, fala muito em Bolsa Família. Nós temos 52%, 53% do Bolsa Família do Brasil. É um programa de 14 milhões de famílias. Mais de 7 milhões estão no Nordeste. Quanto é o Bolsa Família? Esse ano de 2002, quanto foi? Porque a referência que eu fiz aqui é o ano 2012. É 21 bilhões. Quer dizer, o desconto que deram para a capital de São Paulo é maior do que o Bolsa Família para 14 milhões de famílias durante o ano todo, no ano 2012. Só retroagiu para isso. E aqueles do Nordeste, que o Nordeste todo são 9 estados, tem 54 milhões de habitantes.
é 5 vezes maior do que a capital de São Paulo. Mas só o desconto, aliás, o seu débito é menor do que o desconto que deram para São Paulo. O débito do Nordeste todo é 23 bilhões. E o pior é que alguns estados, por absoluta incapacidade de cumprir, tiveram que contrair empréstimos externos, como o Piauí. Piauí, Rio Grande do Norte, o Ceará. Deputado, a gente volta nos empréstimos externos daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para o deputado Biali, como é que os estados chegaram nessa situação de uma dívida de 100 bilhões chegar a 400 bilhões? Quer dizer, essa relação com a União não está um pouco... O grande problema foi esse. O grande problema foi que a União teve um comportamento financeiro puro, quer dizer, colocou um índice num momento parecia bom. Quando houve a estabilização econômica e com isso os índices todos foram caindo, esse índice manteve uma correção muito alta. E aí é juro sobre juro, que é uma ilegalidade, segundo uma súmula do próprio Supremo, mas que é uma prática, mesmo tendo a súmula do Supremo. Então o que aconteceu foi isso. Eles pegaram um empréstimo, o juro sobre o juro fez com que todos eles ficassem inviáveis. E eu digo todos. Essa discussão de se fazer a correção desse índice, porque o importante, o Júlio aqui está muito preocupado com o que São Paulo conseguiu de desconto pela retroatividade dos índices. Isso é bom e é importante, mas o mais importante é, daqui para frente, qual que é o índice que vai se pagar. Porque a preocupação dos estados era que essa dívida, ela era impagável a se manter os índices que foram contratualizados no passado. Então, a grande dificuldade que havia era índices muito acima dos índices normais que o próprio governo empresta para os outros, toma empréstimo. Por exemplo, o governo empresta a nossa reserva monetária internacional, o empréstimo que se consegue com essa reserva é próximo de zero. Quer dizer, você pega dinheiro, se não há flutuação no dólar, você tem um prejuízo muito maior. Então, a União tratava os estados como um tomador de empréstimo comum, ou seja, como você fosse ao banco, e houve estado como o do Piauí, que preferiu ir ao banco que ir no banco, fazendo empréstimo internacional e pegando dinheiro, era mais barato do que pagar para o governo federal. O governo federal demorou muito a tomar essa atitude, tomou errada ainda. A emenda que foi aprovada, que foi apresentada pelo PSDB, está correta. Ela não poderia e não deverá ser vetada, na minha opinião. Que emenda é essa? Essa emenda, ela estende essa retroatividade e esse índice para os outros empréstimos que não são aqueles dos 9%, mas o IGPI DI. Quer dizer, então, com isso, você amplia a ação que é justa. A Receita Federal tem tido um comportamento inadequado com os estados e municípios. Tem tido um comportamento financeiro absoluto. Eles estão olhando apenas a receita como receita. E o que nós temos de preocupante apenas é o fato de que, nesse momento em que o Brasil, por análise do Fundo Monetário Internacional, precisa de fazer uma arrecadação maior, aí isso vai contra essa recomendação do Fundo Monetário Internacional. Mas também estava inviabilizando estados e municípios. Nós não podemos aceitar isso. Deputado Júlio, o senhor estava falando que alguns estados tiveram que se fazer empréstimos externos. Agora, o senhor acha que essa renegociação, muita gente está falando que agora os estados vão, que ela viola a lei de responsabilidade fiscal, que agora os estados vão poder se endividar novamente? Bom, claro, estados e municípios. Estados e municípios. Estados e municípios. E viola sim, viola porque fizeram aí concessões, renúncias e descontos sem previsão orçamentária. Né? Você viu, eu já falei, só uma cidade teve 24 bilhões de desconto. Os estados, pouco, porque a GPDI mais 6 ou 7,5, 6,5 ou 7,5, dá mais ou menos a taxa Selic no período. O que aconteceu? De tamanho encargo e o percentual de comprometimento de 13% a 15% da receita corrente líquida inviabilizava algumas administrações, principalmente no Nordeste. Os 3 que pagaram as suas dívidas são exatamente do Nordeste. Pois é, o Piauí, quem cumpriu o foi Rio Grande do Norte e o Ceará. Por quê? Porque contraíram empréstimo externo
por menos da metade do encargo cobrado pelo governo sobre a sua dívida e quitaram, ficaram livres daquele comprometimento dos 13% ou 15% da receita corrente líquida todo ano. O Piauí, por exemplo, estava pagando 700 milhões, deixou de pagar, passou a pagar menos da metade. Então, o Piauí quitou a sua dívida. Agora, quem quitou é prejudicado, só tem desconto, retroage para quem tinha IGPD e mais 9, só tem privilégio quem tem ainda débito daqui para frente. Ele quitou porque não podia pagar. Eu apresentei uma emenda para retroagir. Mas tem como... Ele pagou porque contraiu outro empréstimo. Essa situação, deputado? Não tem. Eu apresentei, inclusive, uma emenda para retroagir, inclusive aos que pagaram, porque os que não pagaram tudo serão altamente beneficiados. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, eles devem 80% da dívida de todos os estados brasileiros. São altamente beneficiados. Do Nordeste, por exemplo, o Alagoas deve 1/3 da dívida do Nordeste. 1/3. Então, quem continuou devendo e devendo muito, foi altamente privilegiado. Quem substituiu sua dívida de encargo alto com o governo federal por uma de encargo baixo, como fez o Piauí, de empréstimo externo do Banco Mundial, pagou. E pagou, não tem direito a desconto. Quer dizer, penalizado quem fez seu dever de casa direitinho. Então, esses outros, por exemplo, São Paulo, retroagiu para dar desconto, retroagiu para mudar o indexador. Então, todo mundo que continua devendo, mudando o indexador, foi altamente privilegiado, mas só muda pela redação que deram para aqueles que continuam devendo. Para os que pagaram, como a minha emenda, eu gostaria que fosse assim, não foi aprovada. Lamentavelmente, mais uma omissão de toda a bancada do Nordeste, que beneficiava, não é só o Nordeste, o Norte. Por exemplo, o Norte só deve 1,15% da dívida de todos os estados. Lá tem 7 estados. Imagina, por quê? Quanto mais pobre, mais difícil de tomar empréstimo. É mais burocracia, é mais limite, é mais poder do central limitando. E aqueles poderosos sempre conseguiu mais empréstimo e, consequentemente, deve mais e vai ter mais desconto em detrimento daqueles que não puderam contrair no passado e deve pouco ou quitaram suas dívidas. O deputado Dr. Biali está querendo falar, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando disso e falando de responsabilidade fiscal. Até daqui a pouco.